A CBF suspende Marcelo de Lima Henrique e toda a comissão de arbitragem que estava presente na partida entre Internacional 3, Cruzeiro 0 no último domingo no estádio Beira-Rio. De certa forma, manda um recado velado para o Colorado e o time de Roger Machado. Os especialistas estão de volta e não tardou muito para a gente começar a entender que os pauzinhos dentro da entidade máxima do futebol brasileiro vai ser mexido. A resposta de José Olavo Bisol e o pedido de desculpas do senhor presidente da CBF ao dono da SAF do Cruzeiro. É muita palhaçada que a gente vai ter que falar agora nesse conteúdo, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorada! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Meu amigo, bora lá, bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na morada dos Quero-Queros, muito também do que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, né? Na sede da CBF, porque tem uns bastidores bem complicados para a gente repercutir nesse conteúdo aqui. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação e deixa aquele like que ajuda pra caramba o trabalho, sem esquecer que kto.bet.br, a minha casa de apostas aqui no Brasil e pode ser a tua também. Faz teu login, teu cadastro, aproveita todas as odds e tudo que o sistema te dá. São as melhores odds do mercado e certamente tu vai te divertir muito em kto.bet.br. Um ambiente para maiores de 18 anos e não te esquece de brincar sempre com moderação e responsabilidade, beleza? Bom, gente, o conteúdo todo vai ser sobre a arbitragem, sobre o jogo e os desdobramentos do que aconteceu após Internacional 3 e Cruzeiro 0. Agora, na última segunda-feira, alguns bastidores que eu consegui colher dentro da CBF e também junto do Internacional. Porque o Marcelo de Lima Henrique e toda a galera, né, que estava junto com o líder da comissão de arbitragem daquele dia, né, da escala de arbitragem daquele dia, foram suspensos pela CBF em cima da decisão da expulsão do zagueiro Juninho do Cruzeiro após a falta no Wesley, ainda quando estava 0-0 o jogo, no primeiro tempo e tudo mais, né? E aí depois, a partir do Inter ficar com um jogador a mais, o Inter dominou a partida ainda mais, já jogava bem, vale destacar isso, mas com um jogador a mais foi extremamente superior, meteu uma goleada e acabou na liderança do Campeonato Brasileiro. A partir disso, começa por aí, né? O Internacional tem um recado a partir dos desdobramentos, tá? E eu acho que a gente tem que entender o que não foi dito do que o que é dito. Primeiro de tudo, a gente tem que repercutir o Edinaldo, o senhor Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, entrando em contato com o Pedro Lourenço, diretor da SAF, ou presidente da SAF do Cruzeiro, pedindo desculpas pela expulsão do zagueiro, do Jonathan Jesus. Segundo a Itatiaia, uma rádio mineira, eu mandei mensagem ontem para o Edinaldo e ele não me respondeu, mas me ligou hoje. Quem está falando isso é o Pedro Lourenço, tá? O dono da SAF do Cruzeiro. Ele me ligou hoje, conversamos uns 10 minutos e ele foi claro e solidário que eu tinha 100% de razão, que ele ia tomar medidas, que teve um erro agravante. Já suspendeu o árbitro e a comissão do VAR. Eu questiono, se tem o VAR, não é barato para os clubes pagarem porque os juízes não usam. Se não for usado, não precisa ter. Não dá para entender. Eu não consigo entender tanta crueldade com os clubes. É uma preocupação enorme. Estou muito preocupado porque eu não quero que o Cruzeiro seja beneficiado, mas é lamentável e se for assim é difícil. Primeiro, o VAR ele não foi consultado porque a cabine do VAR deixou claro que a atitude do árbitro, do Marcelo Lima Henrique, estava correta. A interpretação e também o cartão vermelho estavam corretos.
Então, por isso que ele não foi até a cabine do VAR. Nós falamos e mostramos isso ontem aqui nos conteúdos, tá? Então, houve a interferência do VAR. Na verdade, a checagem do VAR. E a checagem do VAR validou o que o campo dá. Começa que quem é soberano é o juiz e não é o árbitro de VAR, tá? Mas, enfim, esse pedido de desculpas, ele é peculiar, para falar o mínimo, tá? Porque isso aqui é a cama sendo montada. Isso aqui é 2005 feelings. Isso aqui começa a dar motivos para tu pensar que tu não pode tentar dar o gás do Campeonato Brasileiro, porque tu vai ser roubado novamente, vai ser tirado na mão grande o título. Quando tu vai dormir líder do Campeonato Brasileiro e acorda, sei lá, na quarta, quinta colocação porque pegaram e anularam um X número de jogos. E em cima disso, volta o absurdo da comissão de arbitragem. O conselho, o comitê consultivo de especialistas internacionais, que só aparece em determinados momentos e também contra o Internacional. Já aconteceu aquela vez lá do pisão do Rodinei no Flamengo e agora de novo. Porque, olha que loucura, no dia 7 de abril de 2025, segundo o documento que está do teu lado aí que tu está olhando, tá? Assinado pelo senhor Rodrigo Sintra, diretor de arbitragem da CBF, fala o seguinte: a reunião virtual dos componentes do comitê consultivo deliberou em relação ao lance ocorrido aos 20 minutos do primeiro tempo da partida supracitada, que é a partida do Internacional contra o Cruzeiro. Os componentes do Comitê Internacional chegaram à conclusão de que não há uma ação de impacto por parte do defensor de número 34, o Jonathan Jesus, da equipe do Cruzeiro. O jogo produz disputas interpretativas e, no caso do lance específico, o contato entre os atletas, seja nas costas ou abaixo, são resultados de ação normal da partida. Isso segundo o comitê consultivo, tá? Próximo parágrafo, olha ali embaixo. Apesar dessa conclusão do comitê consultivo de especialistas internacionais, o ponto de vista da decisão do campo poderia ser considerada válida e limpa para a marcação de hoje, né, que é a clara oportunidade de gol e a aplicação do cartão vermelho. Ou seja, a interpretação deles é que não houve falta, mas a do Marcelo de Lima Henrique é válida. Eles estão validando a marcação da falta e também o cartão vermelho. Ou seja, tá tudo certo. Por que o Marcelo de Lima Henrique foi suspenso? Porque não pode errar contra o Cruzeiro? Porque não pode errar contra o senhorzinho ali que tem dinheirinho, que tá botando dinheiro no Cruzeiro? Amigo do Edinaldo? É isso? Tem que explicar isso aí, CBF. Se os próprios caras do comitê estão validando o gol, dizendo, olha, a interpretação do cara foi tranquila. Só que nós achamos que ele errou, então ele vai ser suspenso. É doido, cara, é louco demais. Aí tu pega aqui, ó, aí o Bisol ele se manifesta, inclusive, sobre isso, tá? Porque ele vai lá nas redes sociais dele e coloca, eis o parecer, né? Assustadora a fundamentação utilizada pelo parecer, que em última análise admite ser passível de interpretação, o que, caso fosse falta, né, era medida de expulsão. Ou seja, como eu estou dizendo, só que esse parecer é um precedente perigoso que pode gerar instabilidade na arbitragem de modo geral, ou seja, condiciona a arbitragem, porque daí o que acontece? Numa próxima falta que acontecer nesse estilo, o cara vai pensar, opa, o Marcelo de Lima Henrique ele foi suspenso, eu não vou dar esse tipo de falta, eu vou me abster, eu vou lavar minhas mãos. E aí eu continuo trabalhando de boa, não vou para uma Série B, não pego os jogos de repente ruins, né? Continuo apitando, continuo sendo o cara aí da CBF. Ou seja, já condicionou a arbitragem na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Em cima de tudo isso, cara, em cima de tudo isso, eu vou dizer o seguinte, o Inter tem que abrir muito o olho. Porque é o seguinte, já se percebeu no centro do país que o Inter tem competitividade, que o Inter tem um modelo de jogo, que o Inter tem bons atletas, que o Inter tem um grupo que pode bater de frente com boa parte dos clubes da mídia. E aqui a gente cita Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Companhia Limitada, que às vezes eles também dão uma forçada. Só tu pegar e olhar Sport TV dando que não foi falta, quando tem árbitros do país dizendo que foram faltas.
que foi falta, ou seja, o lance interpretativo tu não pode ser definitivo de nada, né? Então a cama está sendo feita e é bom que o Internacional tenha cuidado. É bom que o Internacional tenha cuidado e que o próprio Bisol, ele sustenta num outro tweet depois, tá? Eu vou ler o outro tweet que ele diz aqui, ó. O início do Brasileiro já nos deparamos com decisões da comissão de arbitragem completamente duvidosas, não transparentes e sem qualquer amparo normativo. Estamos prevenidos e seremos intransigentes na defesa do Internacional pautado pelo profissionalismo e clareza nos critérios adotados. Ou seja, eles já estão ligados do que está acontecendo nessa caminha aí, tá? Nesse 2005 feelings que essa corja que tem lá no Rio de Janeiro está tentando já armar na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha para o maior número de colorados e vamos atrás, vamos fazer uma pressão federal em cima desses loucos aí, porque aqui não vão roubar de novo, mais uma vez, o Colorado. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.